A CEPIA foi criada em 1990 e há 35 anos mantém o compromisso de atuar na defesa dos direitos humanos de grupos historicamente excluídos, como mulheres em sua diversidade e jovens em situação de vulnerabilidade. Seu nome: cidadania, estudo, pesquisa, informação, ação. Expressa a característica desta organização: conhecer e atuar. Conheça nossa história. Democracia, sim, mas dentro das grandes estruturas existem uma série de desigualdades que precisam ser consideradas elementos centrais e não marginais ao processo de democratização. E esse movimento constituinte, que eu acho que é pouco reconhecido, as mulheres foram, diria, grandes protagonistas, mas grandes protagonistas. Nós tivemos uma capacidade de organização, argumentação, pressão, convencimento extraordinária. E eu tive, a oportunidade histórica, né, de estar à frente do Conselho nesse momento, trabalhando em uma harmonia muito grande com os diversos movimentos sociais, sindicatos, mulheres rurais, trabalhadoras domésticas, acadêmicas, movimentos feministas. Nesse momento, estando aí numa posição de governo, mas tendo chegado ao governo vinda da sociedade civil e do ativismo, quando eu renuncio ao Conselho Nacional e eu volto para o Rio de Janeiro, volto com a certeza de que sem organizações sociais fortes, estruturadas, não há democracia. E que essa pressão da sociedade civil, que a gente costuma chamar de advocacy, ela realmente tinha que ser exercida por organizações autônomas, fortes. É na década de 90 que a gente quer realmente que a Constituição seja implementada. Não basta que o direito esteja na lei, é preciso que o direito esteja na vida. Nem nós queríamos, então, lutar pela aplicabilidade da Constituição na vida das mulheres. O boom, né, digamos assim, das organizações feministas se dá na década de 90. Né? E a CEPIA portanto, a CEPIA é produto, né, dessa nossa militância histórica, né, que vem desde 70, vem na luta contra a ditadura, vem na luta pela redemocratização do país, vem na luta por uma Constituição cidadã. Então, a gente, quando funda a CEPIA, nós vínhamos, né, com essa ideia de um feminismo social, né, de um feminismo que, na realidade, precisava, né, ser ativo, né, não apenas na produção intelectual, não apenas no protesto, né, mas na proposição de políticas públicas. Na idade que nós estamos, nós não traímos essa nossa geração. Tá? Nós hoje continuamos, né, fiéis, né, a essa geração da década de 70, né, e das outras gerações também, né, das mulheres que lutaram pelos direitos civis, pelo direito ao voto, né, e todas essas que nos antecederam. Né. Quando o feminismo se institucionaliza em ONGs, ele está dando um salto, ele está dando um salto. Mas não é mais só um movimento de rua, não é um movimento de grupinhos de reflexão, de minutos, mas ele já é um movimento que está falando para a sociedade. E não faz sentido você ser feminista e não dar um jeito de falar para a sociedade, né? E de falar para as mulheres. Então a CEPIA, como instituição, passou a ser um núcleo de difusão do feminismo, talvez o mais estruturado do Rio de Janeiro, né? E com toda essa produção que está aí desde sempre, e hoje com a CEPIA e com outras instituições que vêm trabalhando continuamente nesse terreno da produção de conhecimento feminista, né? Essas iniciativas todas vão resultando em mudanças de mentalidade, né? De pensamento. Gradualmente você vai entendendo que as coisas estão interligadas e que não dá para você falar
de questão ambiental, justiça ambiental, enfim, saneamento, acesso a serviços básicos, se você não tem um recorte de gênero. Ao longo desses 35 anos, a Sépia fez pesquisas, construiu argumentos, publicou muito, realizou advocacy por leis e políticas públicas, dialogou com os setores do judiciário, da saúde, da segurança, marcou presença na grande imprensa e nas mídias sociais, realizou oficinas em escolas, cursos e capacitações. Vem construindo parcerias com outras organizações, coletivos e movimentos. 4 grandes linhas de atuação marcam sua trajetória: direitos humanos, acesso à justiça e violência contra a mulher, direitos humanos, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, empoderamento e formação em direitos humanos das mulheres e empoderamento e formação de adolescentes e jovens. Na prática, a gente faz mobilização política, né, ativismo, a advocacy em direitos humanos. Já fizemos, primeiro, começamos com a questão dos direitos reprodutivos no Brasil, essa situação, né, com vários temas, mortalidade materna, aborto legal. Depois publicamos juntas também um trabalho sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos na perspectiva dos direitos humanos. E assim seguimos com diferentes trabalhos, enfim, junto à formação de profissionais na prefeitura. Foi um dos primeiros trabalhos que fiz com Ruth Mesquita. Paralelamente às capacitações dos profissionais de saúde, nós produzíamos também materiais para a população. Então, haviam cartilhas finas e um tamanho bom para a mulher ter dentro de uma bolsa, com endereços de serviços que ela poderia procurar no caso de violência sexual. Tanto os serviços ligados à área da polícia, como ligado à área dos operadores do direito, como ligado à parte da saúde. E essas cartilhas, elas sofriam reedições quase que anuais, para a gente poder atualizar endereços, horários de funcionamento, e isso se pulverizou pela cidade, pelo estado. O curso Saúde, Saber Médico, Corpo e Sociedade foi uma oportunidade muito especial. Essa disciplina, a Sépia teve a oportunidade de oferecer aos alunos de medicina aulas de professores da área de saúde, hoje conhecida como saúde coletiva, medicina social, enfim, e muito reconhecidos como pesquisadores e professores que vieram para dar aula para os estudantes de medicina. Então vieram colegas, por exemplo, da Fiocruz, da Casa Oswaldo Cruz, vieram professores do Instituto de Medicina Social, vieram professores do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da própria UFRJ. E eu acho que uma das características da Sépia é essa capacidade de interlocução com outras instituições, nesse caso com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque a interlocução com a área da saúde, sempre, até os dias de hoje, é uma interlocução muito importante, né, na defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Então, há uma interlocução direta com a saúde, há uma interlocução direta com a área da segurança, né, com a área da justiça. Eu acho importante falar que não são só campanhas da Sépia, tem muitas que são só da Sépia e muitas que são em rede, né? Como a campanha que a gente também faz parte, Criança na Mãe, onde a gente aborda a questão do abortamento legal, pensando mais nesse público, né? Que talvez seja uma mobilização que afete mais a maioria das pessoas, porque ninguém é a favor que meninas e jovens mantenham uma gravidez sendo vítimas de estupro, né? E sabendo que esses estupros muitas vezes acontecem dentro de casa. Ninguém apoia isso. Você pode não ser a favor do aborto, mas você não apoia isso. Então, digamos que é uma maneira mais palatável da sociedade debater esse tema. A gente tem uma campanha também relacionada ao aborto, Crime é Não Falar. Essa campanha a gente faz projeções
por várias capitais do país. De 2024 para 2025 a gente passou por Brasília, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e estamos indo para Salvador. E além de fazer a projeção de várias peças, a gente também tem essa comunicação com o público, né? A gente conversa com as pessoas, para nos pontos de ônibus, distribui os postais. E as pessoas param para conversar, a projeção sempre chama a atenção e aí com isso a gente faz umas intervenções artísticas. Então você consegue ter uma visão mais ampla, a gente consegue um contato mais direto com as pessoas. Nosso empoderamento naquela época não era um empoderamento individual, eu quero ser uma mulher que tenha liberdade, etc. Não, era um empoderamento social. Né? Nós queríamos para todas as mulheres. Então, começa a criação dos conselhos estaduais dos direitos das mulheres, das primeiras delegacias de mulheres, né? Que é a grande questão da luta contra a violência. Né? Nós queríamos a criação de uma polícia especializada de atendimento às mulheres. Nós queríamos também os abrigos para as mulheres em situação de violência. Então, começa a haver as primeiras políticas públicas voltadas para a atenção às mulheres em situação de violência. Leila estava presente nos debates que aconteceram dentro da Organização dos Estados Americanos, quando o Brasil sofreu a reprimenda, né, a partir de um pedido que Maria da Penha fez. Ela ajudou a construir o documento em que o Brasil se responsabilizava pela criação de uma legislação específica. Então, acho que essa experiência que as mulheres já tinham se reproduziu na Lei Maria da Penha e não é à toa que ela é considerada a terceira melhor lei do mundo quando trata da questão dos direitos humanos das mulheres. Quando nós começamos a discutir a alteração da legislação penal que aceitava os crimes, a violência contra a mulher como crime de menor potencial ofensivo, e aí aceitava a mercantilização da violência com pagamento de uma cesta básica, no mundo jurídico, quem se destacava era a CEPIA. A CEPIA foi uma grande articuladora por todo o país para discutir e debater isso. E as organizações não governamentais como a CEPIA, como o Movimento de Mulheres São Gonçalo e as demais, elas exercem um papel de monitoramento, de fiscalização, de recebimento de denúncias, de acolhimento dessas mulheres que nem sempre conseguem ser atendidas numa instituição pública, até porque nem todas as cidades do Brasil possuem um serviço especializado e somos nós que estamos ali. Nós fundamos, o primeiro sindicato de empregadas domésticas a ser fundado foi o de Nova Iguaçu. E o segundo do Rio, e aí depois foi São Paulo, depois foi Pernambuco, Bahia, aí foi se alastrando. A gente sempre trazia uma feminista, ou um sindicalista, ou uma professora para falar. A CEPIA, a Jaqueline e a Leila, elas foram lá na associação, fez um curso para ensinar as trabalhadoras domésticas e foi um aprendizado grande para muitas meninas, viu? Isso aí foi excelente, a gente dizer que aquilo era importante, porque a gente trabalhava nas casas, a gente precisava saber as coisas, não era entrar e fazer arroz, feijão e acabou, não. Então foi um curso de 6 meses, importante. E aí eu me engajei na CEPIA. Teve um projeto que se chamava Cidadania das Mulheres. Foi um projeto na Vila do João, na Maré, e era um projeto que eu achava muito relevante, que era para tratar da questão de violência contra as mulheres, e a gente chegava falando que ia abordar a questão da cidadania. E uma das pessoas que se envolveu no projeto, ela era uma senhora, já tinha mais idade, ela se interessou em participar do projeto e ela era muito religiosa. E eu lembro que no início do projeto,
que a gente discutia essa questão, né, de igualdade de gênero, enfim, preconceito, importância da justiça social e a importância da gente estar respeitando o desejo das mulheres, combatendo a violência, enfim. Mas eu lembro que ela era muito desconfiada. E ela sempre trazia, assim, a voz do pastor. No final, ela literalmente vestia a camisa do projeto, era super orgulhosa, começou a gerar mudanças dentro da igreja e era uma senhora muito humilde. E depois ela se formou em serviço social. As formações que a gente faz anualmente, que a gente chama de uma formação de facilitadoras, que a gente apelida aqui de TOT, que é Training of Trainers, né? Uma formação para mulheres que já são, de alguma maneira, liderança nos seus espaços. São 3 dias de imersão, que a gente começa exatamente com essa ideia de, olha, isso aqui é um ambiente seguro, de confiança, e a gente tenta não botar títulos ali, então quando elas se apresentam, a gente sempre faz uma dinâmica onde ninguém tem, eu tenho mestrado, não, essa não é a ideia, porque é um grupo muito misturado, né? A ideia é exatamente isso, misturar pessoas, mulheres, e sem relações de poder, sem hierarquia, né? E aí quando você vê nesse grupo, né, mulheres se abraçando, trabalhando em grupo, pensando em propostas conjuntas, e nem todas ficam em contato o tempo inteiro, mas sempre saem dali parcerias, né? Isso é uma coisa que me emociona muito. O programa Parte Papo Reto, ele é um programa e dentro desse programa acontecem várias atividades, projetos, enfim, para conversar com adolescentes e jovens. E aí, dentro desse programa, a gente fala sobre várias temáticas, sendo elas principais direitos sexuais e reprodutivos, direitos humanos, falamos de enfrentamento às violências, né, de protagonismo juvenil, direito à cidade, enfim, são várias temáticas que a gente fala, mas eu acho que a maior graça desse projeto é você poder conversar e dialogar com adolescentes e jovens, e por isso que eu tenho ele no meu coração, e não só por trabalhar nele, mas por já ter feito parte dele também, entendeu? Aborto não seguro é a 5ª causa de mortalidade materna no Brasil. Hipocrisia. Será que realmente se importam com vidas? E as pretas estão mais expostas à violência. Além de seu corpo violado, são obrigadas a lidar com o descaso do Estado. Mulheres negras têm uma forte emergência no campo do trabalho doméstico, do enfrentamento à violência, e também do próprio reconhecimento das desigualdades. Então estamos nesse caldo, CEP e Crioula. Aí temos um encontro muito importante, que é a formação das promotoras legais populares. CEP tinha um trabalho relacionado na Maré e nós, de formação de promotoras legais populares, já com 2 núcleos, 3 núcleos em funcionamento, nós ajudamos a formar essas pessoas e acompanhar todo o desenvolvimento do trabalho que CEP fez nesse sentido para esse tema. Mas também somos parceiras no processo de construção da Lei Maria da Penha. O que fortalece essa relação são o que eu chamaria aqui os acordos coletivos políticos. As formações que foram realizadas tanto por uma ou outra organização, onde esse conjunto de saberes foi trocado ou oferecido como possibilidade, né? A incorporação do tema na CEP sobre a questão racial, que de certa forma faz alguma mudança na maneira de olhar e pensar, né, a instituição e as suas práticas, as suas experiências. A CEPIA sempre acreditou na importância do diálogo com a sociedade. Desde o início, buscamos levar nossas mensagens ao grande público por meio de campanhas que provocam reflexão e inspiram mudança. Nos anos 90, realizamos campanhas sobre mulheres e o HIV/AIDS, sobre o aborto e os direitos reprodutivos, veiculadas nas televisões e rádios. Produzimos também campanhas contra a violência doméstica e o discurso de ódio. Algumas dessas iniciativas conquistaram reconhecimento internacional, como o Leão de Ouro no Festival de Cannes. Hoje, seguimos fortalecendo essa escuta e esse diálogo. Além de nossas mídias sociais, conversamos com a população com uma campanha pelo direito ao aborto, mostrando a inadequação de uma legislação da década de 1940
com a realidade atual. E ampliamos essa conversa com uma série de podcasts discutindo temas como mulheres na política, direitos reprodutivos, diversidade sexual, políticas de cuidado. A Sépia valoriza profundamente as parcerias que construiu ao longo destas décadas, alianças que fortalecem e enriquecem o nosso trabalho. Fazemos parte da Women's Learning Partnership, rede internacional de organizações de diversos países que atuam pelos direitos das mulheres. Integramos também o consórcio da Lei Maria da Penha, uma articulação de diversas organizações feministas e de direitos humanos que atuam na defesa da Lei Maria da Penha. O FEPET, Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente, e a campanha Criança Não é Mãe. Participamos ainda do Grupo de Autonomia Reprodutiva do Fórum Democracia e Direitos Reprodutivos, da rede EMpower Brasil, que reúne organizações comprometidas com a agenda das juventudes, além da Aliança Foz Feminista e da Aliança Maré Verde, do Comitê Impulsor Nacional Feminista e Antirracista por Justiça Reprodutiva, entre outras articulações que ampliam nossa voz e impacto. Neste percurso, contamos com uma equipe comprometida que abraça a missão da Sépia com dedicação e entusiasmo. São essas pessoas que todos os dias transformam ideias em ações e fazem acontecer. Então a Sépia me apresentou o feminismo, né? A Sépia me apresentou a militância, né? Que a minha militância não é estar na rua, mas a minha militância é conseguir levar um pensamento crítico, mesmo que seja um pouquinho, para cada uma das pessoas que eu vou encontrando no percurso da minha vida, né? Eu, no caso, né, aprendi muito nesses 35 anos que eu estou aqui na Sépia, na minha vida profissional e na minha vida particular também. E eu digo que aqui na Sépia eu estou sempre aprendendo, seja em relação ao trabalho propriamente dito, mas nas relações também. Eu acho que uma palavra que define bem minha relação com a Sépia é pertencimento. O que me marca todos os anos, porque essa é uma formação que a Sépia tem, o TOT, que é uma formação de mulheres, e são só mulheres, e ali tem vários depoimentos, e uns depoimentos que emocionam, que traz a realidade da vida das mulheres, e isso me emociona todo ano. Uma palavra-chave que vem na minha cabeça agora é empoderamento. Estar numa organização feita por mulheres, comandada por mulheres, para mim é um privilégio. Até hoje eu falo que a Sépia é responsável por quem eu sou hoje, por esse empoderamento, de eu poder olhar para mim e falar, cara, eu posso ir além, eu posso ser um dia uma gestora de uma organização também. E nesses 35 anos, muitas outras pessoas caminharam conosco. A todas elas, nosso sincero agradecimento.